Olá, turma, tudo bem? Nós vamos começar hoje a tratar do slide de ciências de tórax. Já vimos uma revisão anteriormente, né, apontando as principais estruturas, como é que elas funcionam com atenuação de feixes de raio-x. E agora nós vamos começar a falar das incidências especiais e as incidências, meu Deus, de rotina também, certo? Deu emboladinha, mas tudo bem. A radiografia de tórax é uma das radiografias mais realizadas no mundo. Entre 10 incidências realizadas, ao menos 5, dependendo do setor, são tórax. O tórax ele serve de diversas formas. Ele serve como pré-operatório, ele serve como investigação diagnóstica de área pulmonar, área cardíaca, investigação de fratura, de luxação, serve para rastreio de metástase, serve para inúmeras situações, certo? Apenas com esse preto no branco, esse nuance de contraste, você consegue, o médico, na verdade, que vai laudar, consegue diagnosticar diversas situações. Pode parecer um exame muito fácil, certo? Por você repetidamente realizar este protocolo diversas vezes, você acaba que fica apto a realizá-lo em poucos segundos e pode julgá-lo por um exame, um exame besta, um tórax, sei lá. Mas não é assim que funciona. Ele depende de várias técnicas ideais, né, e adequadas para estar fazendo um bom proveito da imagem e demonstrando a melhor versão daquele exame para que possa ser laudado. Então, vários fatores que aqui vão ser citados devem ser levados em consideração de forma a otimizar a imagem radiográfica e que possamos sempre mostrar a melhor imagem daquele paciente para que o laudo ele seja eficaz. Tudo bem? Vamos lá. Preparo do paciente para o posicionamento radiológico de tórax. O preparo do paciente inclui remoção de todos os objetos opacos da região do tórax e pescoço, incluindo roupas com botões, colchetes, ganchos ou quaisquer outros objetos que possam formar artefato indesejável na radiografia. É aquilo que eu sempre digo para vocês. Vai radiografar uma parte, vai radiografar uma estrutura anatômica, você precisa visualizar aquela estrutura de forma nua. Eu quero visualizar apenas tecido biológico. Então, corrente, brincos muito grandes, no caso piercing, se for removível, se for possível remover no momento da aquisição do exame, sutiã, com aro, dentre outras situações. Lembrando, é claro, que existem os artefatos de imagem não removíveis. Artefatos de imagem são basicamente aquilo que se apresenta na radiografia prejudicando a imagem e que não faz parte da anatomia. Só que nós temos que entender que existem os artefatos que são removíveis e tem os artefatos que não são removíveis, como por exemplo um artefato não removível na região do tórax, o marca-passo cardíaco. Ele vai aparecer, ele vai se apresentar na imagem radiográfica, mas é algo que eu não posso retirar, certo? Porque o paciente depende daquilo ali para que tenha uma sobrevida melhor, certo? Então vocês têm que retirar tudo aquilo que gera artefato na imagem radiográfica, evitando que tenham objetos indesejáveis na imagem, até mesmo que venham prejudicar no laudo dessa imagem, certo? E que o médico às vezes não lauda, ele manda retornar porque acaba que cobre alguma estrutura específica que deveria estar mostrando e não está por conta daquela estrutura que está cobrindo, certo? Revisão anatômica mais uma vez. O tórax basicamente é dividido em caixa torácica, sistema respiratório propriamente dito e o mediastino, que é a região onde fica o coração, certo? Isso aqui nós vimos um pouquinho anteriormente na outra aula de anatomia do tórax. Aqui vem uma descrição, é bem interessante para que vocês estudem com estruturas e tal, para que mais pra frente, quando possamos visualizar nas imagens, vocês consigam identificar anatomicamente. Olha, isso aqui faz parte do trato respiratório. Isso é pulmão, isso é osso, isso é mediastino, isso é bolha gástrica, isso é seicostofrênico, certo? Aqui é só mais um resumo que eu não vou estar lendo para o slide não ficar muito grande, porque são muitas incidências. Qual é a vantagem do exame mais realizado na radiologia? O exame de tórax ele é um dos exames mais realizados, como eu comecei o slide falando para vocês. Quais são as vantagens? Baixo custo, disponibilidade e facilidade de execução. Como eu disse, atualmente quando um técnico ele executa
está mais de, sei lá, de um ano, meses no serviço, ele faz um tórax em segundos, que é de fácil execução. Você não precisa de um preparo, você não precisa de uma atenção maior, de instruções muito específicas ao paciente, não. É fácil, é um exame de fácil execução. Baixo custo, questão de valor. E se comparando um raio-x de tórax com a tomografia de tórax, o raio-x de tórax vai ser sempre mais barato. E disponibilidade. Todos os serviços hoje, a maior parte, de 100%, 90% dos serviços, contam com aparelho de raio-x, que realiza radiografias. Então, tem uma larga disponibilidade e acessibilidade a este exame. Então, ele se torna um dos exames que, otimizando para medicina, né, para diagnóstico e acompanhamento em medicina, ele está aí amplamente divulgado, certo? E quais são os parâmetros técnicos que devem ser levados em consideração? Se atentem que o resultado da sua radiografia depende diretamente da execução correta desses 3 parâmetros. Primeiro ponto, dose de radiação adequada. Existe o padrão, né? Para um biotipo padrão. Esse padrão, ele pode ser ajustado, nesse KV/MS, pode ser ajustado de acordo com o biotipo do paciente. Não é porque a máquina disse que você tem que usar 96 de KV que você vai utilizar para todo tipo de tórax, certo? Você tem que sempre aplicar a dose de radiação adequada correspondente ao biotipo do seu paciente que está naquele momento na sua sala. Tórax bem inspirado, o que vai dar o contraste na imagem do preto no branco é um pulmão bem inspirado. Lembrando que o ar é um meio de contraste natural e negativo que se apresenta de forma radiotransparente. Então, o osso vai brilhar se eu tiver um contraste por trás desse arcabouço torácico que dê, né, esse nuance de cores, esse preto mais escuro decorrente da presença de ar nos alvéolos, com o branco, né, ou mais opaco dos ossos. Então, tem que ter um exame bem inspirado. Muitos médicos não laudam o exame mal inspirado, certo? Claro que existem as situações, né, onde tem criança recém-nascido que não coopera, até mesmo tem exames de leito que são realizados, exames de paciente que estão em UTI, já são outras situações. Mas se o paciente está cooperando, tem que realizar um exame bem inspirado. E adequadamente centrado. Deixa eu voltar aqui, ó. Olha que bonita a radiografia, bem centralizada, você não está passando de mais nem para um lado nem para o outro. Para isso, você precisa primeiro colimar a região de forma adequada e centralizar o paciente também da melhor forma que você conseguir, certo? Quanto às incidências de tórax, nós temos as básicas de rotina e temos as incidências especiais, que foram, né, produzidas e difundidas a partir de estudos nos Estados Unidos e Canadá, certo? Essa divisão aqui sobre as incidências, né, radiográficas, elas seguem um padrão. Eu sempre falei para vocês que existem os livros de incidências que são as bíblias radiológicas, certo? E essas incidências, elas preconizam todos os padrões utilizados de forma transcontinental e que vocês vão utilizar aqui também, não é porque o Brasil é mais bonito, sei lá, que o Canadá, que vai utilizar uma rotina específica. Não, existe a rotina de tórax, essa, e deve ser seguida, certo? Dentre as incidências básicas de rotina, nós temos um PA e um perfil, certo? Mais pra frente nós vamos explanar um pouquinho. E nas incidências especiais nós temos, em ordem de preferência, a ápico lordótica, onde você tira a sobreposição das clavículas, os decúbitos laterais, utilizados para diagnóstico de derrame pleural e pneumotórax, e as oblíquas anteriores e posteriores, certo? Para análise de pulmão de forma separada. A distância foco-filme para radiografar tórax é de no mínimo 180, certo? Lembrando que quando o paciente ele está debilitado, não consegue ficar em ortostase, não consegue realizar a rotina padrão, você pode utilizar o Devofil de 100 centímetros. Mas se o paciente colabora, está deambulando, está sendo posicionado em ortostase, o Devofil vai ser de 1,80 m ou 72 polegadas. Vamos lá. Agora nós vamos entrar nas incidências de tórax, certo?
Deixa eu ver se tá ficando muito grande. Não, tá não. As incidências de tórax. Eu vou ler o protocolo, mostrar algumas imagens e fazer algumas pontuações que são importantes acerca deste conteúdo, certo? Como eu havia dito anteriormente a vocês, está até no slide anterior, a incidência básica de rotina de tórax é o PA em perfil, certo? Que é o que nós vamos ver aqui agora, PA e perfil de tórax, certo? São as incidências consideradas padrão para o estudo anatômico do tórax, certo? O que é uma rotina? Uma rotina é o paciente não ter um diagnóstico assertivo ou estar com histórico clínico que depende de um diagnóstico por imagem, de uma análise mais apurada da medicina, e o médico ele solicita de forma pioneira, vai lá, faça uma radiografia padrão, faça uma rotina. Na rotina não deu nada, o médico pode implementar o estudo com incidências especiais ou pode passar para outro método de imagem, que geralmente é o que ocorre, certo? Mas algumas situações de interior, cidades mais afastadas dos grandes centros urbanos, eles não trabalham, não tem essa facilidade de demanda de exame de diagnóstico. Então, que tem um raio-x é um raio-x que você tem que fazer, né? Faz lá a rotina, não deu nada. Faça um ápico lordótico ou faz uma oblíqua de tórax, né? Então, você tem que saber os protocolos, tanto da rotina quanto do especial, para suprir a necessidade que ninguém sabe de amanhã onde vai estar trabalhando, né? Então, vamos lá. O PA de tórax. Lembrando que a região mais próxima do fio é sempre melhor visualizada. Já anotem isso aí. Posicionamento. Paciente na posição ortostática ou sentado, pés afastados, peso igualmente distribuído entre ambos os pés, queixo um pouco elevado, as mãos nos quadris, coloca sempre o dorso da mão nas costas, certo? Para poder jogar o ombro para frente e tirar a sobreposição da escápula do pulmão. Lembra daquela imagem que eu mostrei para vocês no outro slide? Isso, que eu tenho um símbolo pélvico presente no pélvico não, perdão. Eu tenho um símbolo escapular presente na radiografia de tórax, mas eu tenho como tirar um ou outro osso de sobreposição aqui da minha área pulmonar e tirar as escápulas, que são ossos maiores, jogando o ombro para frente, pronando, encostando o dorso da mão na cintura, certo? Vamos lá, parei aqui. Os pés, sobre os pés, queixo elevado, as mãos sobre os quadris, palmas para fora, né, virado, dorso apoiado, ombros rodados encostados no buque para permitir o movimento lateral da escápula, ó, rodar o ombro para frente. Receptor de imagem. Geralmente o considerado padrão para a mulher é o 35x35 e para o homem 35x43. Porque, fisiologicamente falando, os pulmões masculinos são maiores do que os pulmões femininos, certo? Ah, mas a paciente ela é bem gordinha, ou no 35x35 não vai dar. Lembrando que quando o paciente ele é um pouco mais corpulento, ele é tem um pouco mais de sobrepeso, o que transpassa é tecido adiposo que está fora da caixa torácica. Então, o esqueleto daquele paciente é do tamanho convencional de outro paciente com biotipo mais esguio, certo? Então, nós utilizamos geralmente um receptor de imagem para a mulher 35x35 e para o homem o 35x43. Raio central perpendicular ao filme centralizado ao plano médio sagital a nível de T7. Anteriormente, T7, eu gosto de dar referência do processo tifoide, um pouco acima do processo tifoide, certo? Mas posteriormente, sempre eu dou uma dica de olhar a borda inferior da escápula e o encontro das bordas inferiores geralmente está no nível de T7, que é a sétima vértebra torácica. Lembrem lá que na rotina, o paciente está deambulando, o paciente está colaborando, defofia de 1,80 m, certo? Respiração. Fazer a exposição ao fim da segunda inspiração completa, a fim de radiografar o tórax com os pulmões cheios de ar. Geralmente eu falo para os alunos que a primeira inspiração, respira fundo e prende. É o teste, né? Para você ver se realmente o paciente está entendendo o que você precisa que ele faça, que ele execute, certo? E
E na segunda vez, quando você solicita, ele fica, oh meu Deus, será que da primeira vez esse menino não viu que eu fiz certo? Eu vou fazer um pouco mais, eu vou inspirar um pouco mais. Você acaba que ganha em tamanho, né, de área pulmonar, e a sua imagem radiográfica fica bem mais contrastada. Sempre faça. A primeira para o teste e a segunda a vera, né? A primeira para o teste, você até visualiza se o ombro do paciente ele eleva muito no momento da inspiração, e aí você precisa suspender um pouco mais da borda superior do seu receptor de imagem, certo? Devem ser incluídos ambos pulmões, desde os ápices até os ângulos osseios costofrênicos e a traqueia até a carina. Articulações externoclaviculares simétricas. Como é que eu digo as articulações externoclaviculares simétricas? Quando você coloca o paciente com os pés um pouco afastados e distribui o peso do corpo igualmente. Não deixa ele nem pendente para um lado, nem pendente para o outro. A circulação pulmonar deve estar nítida, que é através do botão aórtico, que nós vamos ver no finalzinho do slide, que aparece também. Ó. Vendo? Essa curva aqui é o que nós chamamos de botão aórtico. Olha o posicionamento do paciente. Técnica Book, lembrando que incidências Book, o primeiro passo que você tem que tomar é alinhar o raio central na linha central do Book. Não pode deixar de esquecer isso, colimação, tá até um pouco demais para cima, mas olha a palma das mãos voltadas para trás, dorso das mãos da cintura, para tirar aqui a sobreposição de escápula. E geralmente eu coloco, olha aqui a sombra, raio-x é a projeção de sombra, né? Eu geralmente coloco o receptor de imagem 2 dedos acima do ombro do paciente. Aí você observa, abre aqui o book para ver se realmente toda a região aqui que você vai radiografar, que você precisa visualizar, está dentro do receptor de imagem, certo? E lembrando que o marcador deve ser sempre do lado direito do paciente, nesse caso aqui em PA e no sentido transversal. Porque se você coloca no sentido longitudinal, parte do marcador vai sobrepor a estrutura anatômica, o que não é o ideal. Perceba aqui, ó, que está até transversal aqui também, certo? Respira fundo e prende, solta, e na segunda vez que ele inspirar fundo e prender, vocês vão fazer imagem radiográfica, certo? Olha aqui o contraste de imagem, né? O pulmão bem enegrecido pela presença de ar, bolha gástrica que dá a informação de que todo o tórax está completo, porque logo após aqui a caixa torácica, nós temos aqui o abdômen, que divide aqui é o diafragma, certo? Então eu tenho a presença aqui da bolha gástrica indicando que realmente o tórax está todo completo na imagem, certo? Inclusive pegando até um pouco mais aqui de abdômen. Aqui é a região de brônquios, né, mais clarinho. Inclusive aqui é uma radiografia de mulher. Algumas vezes eu falei com vocês que existe o contorno do seio aqui presente na imagem, ó. E que vocês podem diferir tanto em tamanho de pulmão quanto esse contorno aqui da mama da paciente na radiografia. Ok? Vamos agora para o perfil. Ah não, ainda é PA de tórax, esse perfil tá mais pra frente, ó. Aqui é só a região anatômica que foi descrita, que aparece na imagem radiográfica, né? Traqueia, carina, certo? Aqui os seios costofrênicos, a escápula sem sobrepor aqui o pulmão, muito bem realizado e centralizado, né? Poderia cortar um pouquinho mais aqui em cima, mas está bem realizada a técnica. Perfil de tórax. Posicionamento. Paciente na posição ortostática ou sentado com o lado esquerdo mais próximo do filme, certo? Todo o perfil de coluna que vocês viram até agora, coluna, abdômen, sei lá, coluna, abdômen. Sempre vocês me perguntam, tem um perfil, tem um lado correto para o perfil? Não, certo? Esse estudo radiográfico ele pode ser realizado tanto lateralizado à direita quanto lateralizado à esquerda. Mas para o perfil de tórax, é padrão que você aproxime mais o lado esquerdo do tórax do paciente para o book, certo? Ou seja, eu vou encostar o lado esquerdo no book, elevando os braços. Por quê? Este posicionamento vai evitar que você tenha magnificação cardíaca e o ventrículo esquerdo fica
obviamente projetado mais para o lado esquerdo, e quanto mais próxima a estrutura do paciente do book, menor será o efeito de magnificação. Princípio básico de formação de imagem, certo? E aí vocês utilizam um chassi 35 por 35 ou 30 por 40 sentido longitudinal, certo? Assim como o raio central do PA foi a nível de T7, eu vou colocar também, porque a mesma estrutura até a altura do book vocês podem manter só trocando o filme, claro, certo? Mantenha a altura do book, posiciona o paciente, eleva os braços, fecha o tornozelo e pede para elevar um pouco o queixo, que aí arruma a postura e você alinha certinho, certo? Devolvi também de 1,80 m, porque ainda continua sendo estudo radiográfico de tórax, ok? O paciente deve estar posicionado simetricamente, o externo deve estar em perfil e arcos costais da mesma forma. Os ângulos costofrênicos devem estar demonstrados na radiografia. Olha o posicionamento, ó. Perfil, paciente com o braço elevado, tá vendo que eu pediria até para ele levantar um pouco, elevar um pouco o queixo, para arrumar um pouco mais a postura. Mas essa é a imagem radiográfica. Perdão. Algumas imagens, elas têm uma... Hoje tá demais, né? Algumas imagens, elas têm uma sobreposição de estruturas maior, como rotina de coluna torácica ou rotina de tórax, é o perfil de tórax, certo? E isso deve ser levado em consideração até na hora da análise da imagem, né? Da análise anatômica da imagem. São imagens que eu chamo de imagens mais feias, mas são imagens necessárias para complementar o estudo. Geralmente elas não vêm sozinhas, elas vêm juntamente com um AP ou um PA. Aqui é uma rotinazinha aqui, mostrando aqui o perfil de tórax, com algumas regiões mais específicas para estudo, certo? Região cardíaca aqui um pouco mais opaca, bem interessante. Até então vocês viram o PA e o perfil de tórax, certo? Vou dar uma pausazinha para o vídeo não ficar muito grande e vamos seguir com algumas incidências que são consideradas complementares, estudos complementares que têm sua importância diagnóstica a fim de estar respaldando o diagnóstico ali para o médico ter alguma patologia específica evidenciada, brilhando mais ou sendo um pouco menos opaca, ok? Já nos vemos no próximo vídeo.